Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou destrinchar para você como que foi a nossa sexta-feira dentro da Nasdaq e como que você, ao analisar dessa forma o mercado, você vai conseguir pegar bons trades e assim ser mais lucrativo dentro do mercado financeiro, principalmente na Nasdaq. Se você é um trader, já deixa seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui você sabe que tem conteúdo de primeira, tá? Coisa que eu sempre pego no pé do pessoal lá do VIP é o seguinte: estude muito estrutura de mercado. A estrutura do mercado vai ajudar você a sempre se posicionar de uma forma muito clara e conseguir enxergar a movimentação do institucional. O dinheiro inteligente, ele não é algo assim de outro mundo para você aprender os padrões que os HFTs nos dias de hoje trabalham. Não é difícil, mas não é fácil também. E eu analisei o dia de sexta-feira e escolhi esse dia, né, para fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês o comportamento institucional baseado em liquidez. Assim, você consegue enxergar o padrão e a estrutura do mercado e talvez você consiga replicar dentro do seu operacional caso você não opere aí SMC, tá? Meu operacional ele é baseado em SMC, liquidez, né? Dinheiro esperto, FIBO, Wyckoff e também há 2 anos e meio, mais ou menos, pouco menos que isso, eu acrescentei aí os pontos de opções e gama, que eu também vou comentar um pouquinho com vocês aqui no decorrer do vídeo, tá? Vamos lá então, direto para a prática, chega de enrolação, né? Então eu tô com o gráfico aqui da Nasdaq no tempo gráfico de 5 minutos. O que que acontece? Bem, o que que a gente tinha aqui na Nasdaq? A abertura dela aqui, né, ó, 19 horas, tá? Então tá aqui a abertura da Nasdaq às 19 horas. Nasdaq, ela teve um comportamento na quinta-feira, onde ela deixou o quê, ó? Muita liquidez aqui em cima. Não sei se você consegue enxergar isso, mas ela deixou uma porrada de liquidez aqui. E daí, ela deixou também um fundo de estrutura aqui, certo? Ó, vamos deixar retinho aqui, ó. Um fundo de estrutura aqui. Você já vai ver como que você entender de estrutura e de dinheiro inteligente vai te ajudar a não cair em armadilhas do mercado, certo? Que eu vou ter que analisar, Francis? Bem, uma das coisas que eu sempre prego para os meus alunos ali do grupo VIP é o seguinte: sempre analise o time frame de pelo menos 1 hora, certo? Para você ter uma clareza melhor do mercado. O que o mercado está fazendo? Topos e fundos ascendentes e retestes de estrutura, correto? Correto. Então, é isso que eu vou estar observando, tá? É lógico que dentro do meu operacional, eu gosto muito de operar extremidades do mercado e ajustes do market maker, tá? Vou dar uma breve pincelada nesse vídeo aqui para vocês sobre isso. Mas quando eu analiso a sexta-feira, a armadilha que o mercado fez foi é, muito interessante, tá? Porque o mercado tinha deixado liquidez aqui em cima. Vamos colocar a liquidez aqui, certo? E o mercado trabalhou às 19 horas aqui, abrindo, vindo fazer o que? Captura de mais liquidez. Olha só como ele gravitacionou por alguns momentos aqui, ó, das 19 horas até as 22h15, que foi às 22 quando abriu a Ásia simplesmente, ó, puf, fez o quê? Capturou liquidez aqui. Tá vendo? Ó, o fundo das 1h50 da tarde de Nova York. O mercado veio, capturou esse fundo e foi fazer o quê? O que, que você tinha na abertura do dia aqui, ó? O mercado abriu às 19 horas aqui,
e fez o quê? Buy side liquidity, certo? Existe um aí, ó, já é a primeira dica do vídeo. Primeira dica do vídeo. Nunca opere Nasdaq contra uma volta em V. O mercado armou a volta em V. Se você está vendido, saia disso. Carinhosamente, eu chamo esse movimento de pivô institucional, tá? É normalmente uma trava do dia. E eu já vou explicar isso para vocês no decorrer desse vídeo, a hora que abrir a sessão de Nova York. O mercado foi então buscar o que? Às 2 horas e 45 minutos, quase que abrindo a sessão de Londres, o mercado deu uma segurada aqui, deixando o que? Mais liquidez aqui, correto? Aí o que, que você vai analisar aqui, que você está lá observando, né? Você viu aqui uma ação institucional e você viu que uma mudança de característica acontecendo aqui, o famoso CH, né? Então a gente teve aqui uma mudança de característica. Cadê? CH, CH, certo? O mercado voltou a testar o que? O bloco de flip zone aqui, né? Essa flip zone que ele testou de mudança, que fez lá a captura da máxima. Só que às 4 horas, quando abriu Londres, às 3h45 a gente teve uma indução de preço para retestar o que? O bloco que foi consumido, né? Aqui é uma venda institucional, tá? Porque você tem uma ação institucional aqui, certo? E você tem uma venda com confirmação aqui. Perfeita. Esse foi um dos trades que aconteceram no dia de sexta-feira. Tá? Qual que seria o alvo dessa operação? No mínimo, o rompimento da mínima do dia, que era aqui agora. Ó. A mínima do dia estava aqui. Tá? Então, basicamente, seria um trade aqui ó, de 4 para 1, pago rapidamente na abertura de Londres. Certo? Esse foi um dos trades que aconteceram. Captura, indução de preço após captura de liquidez, abriu Londres, ação institucional, na volta, venda. Só que o que eu quero chamar a atenção para você é um outro padrão que você pode replicar em Nova York, tá? Vamos pegar aqui o candle de 4 horas. Candle de 4 horas, ele é um parâmetro institucional muito, mas muito forte, tá? Dentro de estrutura de mercado. O que você vai analisar dentro desse padrão institucional que normalmente acontece? Veja que o mercado, né, ele acumulou aqui, né, às 19 horas, e daí aqui a gente tem o candle das 23 horas até o quê? Até as 4 horas, né? Londres não é esse cara aqui, certo? Esses candles aqui estão todos dentro deste candle maior. Este candle maior é o candle que de Nova York do dia anterior, não é? É. Então, pega esse padrão, gente. Traça sempre uma retração do movimento do candle. A gente vai repetir isso em Nova York, tá? Olha onde o mercado veio buscar. 75% da retração. Anota aí, isso aqui é ouro para você, certo? Então ele capturou liquidez e voltou a testar 75% da estrutura vigente, que se eu jogar numa hora aqui, ó, era o candle que sustentava a estrutura compradora ainda, tá? Então ele só voltou a fazer o quê? Teste de demanda. Beleza? Beleza. Dito isso, vamos voltar lá para os 5 minutos. Ali deu trade? Deu trade, legal. Só que o movimento institucional, né, ele aconteceu para capturar liquidez
e continuar o fluxo, porque ele queria romper essa liquidez aqui, beleza? Certo? E daí, aonde que tá o que a gente tem que analisar depois disso? Quais são os próximos pontos de liquidez, certo? Onde que está então a minha abertura de Londres? Meu topo de Londres está 4,5 aqui, correto? Correto. Então, se o mercado capturou, bateu no 75, começou a ganhar força compradora, o que eu vou analisar? Que uma vez que o mercado rompeu a zona de oferta que fez o deslocamento de preço, automaticamente, preste bem atenção, isso aqui foi manipulação de preço. Perfeito? Perfeito. O que você vai analisar então dentro disso? Aí você vai estar dentro do range de Londres. E uma vez que o mercado bater 7 horas da manhã, 7 horas, você tem ali o candle de 4 horas entre Londres, certo? E Ásia. Então, a Ásia abriu às 3 aqui e fechou às 7 da manhã aqui. Aqui mais ou menos, tá? Então, você pode pegar uma retração de Fibo desse movimento aqui e aqui. Opa, tá invertido. Desse movimento aqui e aqui. E você vai observar o último candle antes de abrir Nova York, certo? Como que fechou o último candle? Fechou numa estagnação aqui. Ele rompeu a máxima 10,35, ainda estava correndo o candle de 4 horas de Londres, Nova York. Aonde o mercado voltou a testar 50% do candle de 4 horas. O que mais que você tem de informação institucional que te ajuda a entender que aqui era uma região de valor? Lembra que atrás não houve uma captura de liquidez aqui, ó? O que é essa região? Reversão, não é? Não foi aqui que houve uma volta em V? Então, olha só o mercado refazendo essa mesma região de valor aqui. Olha o padrão se repetindo. Certo? Preste bem atenção nisso. Isso aqui é ouro, gente. Eu tô analisando cru o mercado aqui para vocês. O mercado foi embora. 8h45, 10h30 o mercado fez o mesmo movimento de Londres. Fez o mesmo movimento de Londres, captura de liquidez. Quanto que ele voltou testar da estrutura do fundo de Londres até o topo que ele tinha aqui. Aí a gente tem que analisar o seguinte: a hora que abre Nova York, certo? Você tem que analisar que se o mercado arma qualquer tipo de pivô, ele normalmente reverte o preço, certo? Então, se eu tenho aqui uma mudança de característica acontecendo aqui, ó, tá? O que você vai ficar observando? Às 11 horas, 11 horas e 10 minutos, abriu aqui, ó, 11 horas. Foi praticamente este candle aqui, tá? Então, o próximo candle de Londres, Nova York, então eu tenho que pegar o movimento aqui das 7, 6h35, das 7
às 11, não é? Onze horas aqui, ó. 7 horas aqui, 11 horas aqui. Este era o candle de 4 horas. Veja por que, que você sempre deve analisar mínimas e máximas de candles importantes, né? Como H4, H1, diário, semanal. Olha só o que o mercado voltou a fazer. O que é isso se não um stop hunter? Certo? Capturou liquidez, armou o pivô de alta. Então você sabe que a zona de oferta que ele capturou lá em cima foi usada para reteste de demanda. E assim como, ó, o padrão, reverteu em V aqui, reverteu em V aqui, reverteu em V aqui. Aí aqui, ó, vai a dica de ouro, dica de ouro. Como muita gente fala, ó, é dica de curso, tá? Que muita gente cobra para ensinar isso. O que eu apelido de pivô institucional, né? Chama de pivô institucional, né? Mas é o que normalmente a gente chama de travas, tá? É trava de market maker, trava de institucional na região. E você no final desse vídeo, você vai entender, porque aqui, ó, só tô analisando o preço, sem indicador, sem nada, gente. Só, desculpa, leitura de estrutura para você. A hora que eu colocar o indicador Gamma Levels aqui, tudo vai fazer sentido na sua vida, tá? O mercado voltou depois testar a região aqui, ó. Então vamos pegar aqui e trabalhou no 50% do range dele, né? Que agora a gente tem aberta a sessão de Nova York com a captura de liquidez. Então esse era o meu range. Então o mercado bateu aqui e falhou em romper o pivô que ele criou. É lona, meu povo. O mercado foi embora. E esta região aqui foi a região que eu comentei para os meus alunos na sala VIP na sexta-feira. Falei para eles, fiquem de olho aqui, porque se o mercado bater aqui e segurar, vai embora. E se bater aqui e reverter, vai embora para baixo. Por quê? Porque esta era uma região de valor institucional para o mercado. Era uma zona onde ele estava defendendo, uma vez que o que ele fez? Captura de liquidez. O que ele fez aqui? Captura de liquidez. Ó, preste bem atenção nisso. Toda vez que o mercado captura uma liquidez, ele volta a mitigar, buscar liquidez. Voltou a mitigar o quê? A liquidez do candle de 4 horas, das 7 às 11. O mercado armou o pivô de alta, usou a zona de oferta e deixou o que aqui pro varejo? O varejo ficou louco a hora que viu isso aqui, ó. Topo duplo. E saiu vendendo no padrão de candle. Eu fiz essa venda e estopei quando o mercado já começou a reverter com força. Por quê? Porque aqui era a trava do dia, certo? Era a trava do dia. Então eu entendi que esse topo duplo aqui era liquidez e sair da venda, tá? Aí o que, que acontece? Vamos analisar aqui, vamos continuar o movimento de análise institucional, certo? Então agora eu tenho das 11, né? 10h30, 10h35, 10h50, 11h15 tá o meu fundo do candle das 11, certo? Certo, Francis. 1h25, 3 horas. 2h45, 3 horas aqui. Ó. Aqui abriu o candle de 4 horas, que rompeu lá, né? E voltou a testar aqui.
Veja agora que o mercado não voltou a testar os 50% ainda, depois que ele rompeu a máxima. Então, preste atenção. Aonde está o movimento de ação institucional que o mercado pode vir buscar agora? Se não é o que? Este candle aqui, responsável por segurar a estrutura do mercado. Certo? Por que, Francis? Porque aqui é o deslocamento institucional que o mercado está fazendo, pivô que travou o dia e deu continuidade. E o mercado não voltou a testar, primeiro, os 50%, que é o ponto de equilíbrio, e segundo, talvez a cabeça da sessão aqui, que também é um ponto de entrada, né? Melhor ainda se voltar a testar os 75%. E daí o que pode acontecer nessa região? Aí, nessa região, pode acontecer duas coisas. O mercado pode vir aqui, testar demanda e continuar o fluxo comprador. Ou ele pode vir aqui e usar os 75% como uma indução de preço, dependendo se houver ação institucional aqui, para fazer uma distribuição de Wyckoff descendo, buscando mais liquidez. Tá? São essas duas coisas que podem acontecer. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O que o mercado ele deixou ao longo daí da sessão aqui? Só liquidez, né? Ó, ele criou liquidez aqui em forma de canal ou bandeira, conforme, enfim, você queira chamar, certo? E daí aqui ainda deu mais um trade de sequência, bem aqui quando você traça a FIBA aqui desse pontinho para esse pontinho aqui, ó, abaixo dos 50% é compra, segue o fluxo, tá? Agora vem a cereja do bolo. Eu analisei com vocês aqui friamente, né, a estrutura do mercado, tá? Agora, veja só que se eu acrescentar o Gamma Levels SMC, fica tudo ainda muito mais fácil. Vamos lá? Então vamos lá. Que informação que eu tinha de importância para mim? Então eu tinha que o Gamma Flip estava aqui no 23.985 e eu tinha aqui que o mercado estava vendendo volatilidade abaixo do 990, certo? Uma vez que o mercado flipou, olha só, o mercado flipou aqui e devolveu o flip, onde ele voltou a testar a demanda, gente, Open Dayline. Segurou acima da Open Dayline. O mercado que uma vez estava vendendo delta nesta região, ó, vende ações abaixo do 24.020. Parou de vender? Qual que é a lógica do indicador? Por que tem essa informação? Porque se ele não está vendendo, ele vai fazer o quê? Comprar. E por que ele vai comprar? No dia anterior, nosso call 0 DTE travou o preço aqui. E no outro dia, ele ainda estava aqui, o 0 DTE. Só que uma vez que ele rompeu essa região, o market maker fez ajuste até o Open Dayline. Institucional recomprou o ativo e forçou de novo. Voltou no que a gente chama de pivô institucional, travou o mercado aqui na venda, onde o market maker fez um novo ajuste e recomprou com força. Agora vem a cereja do bolo. Presta bem atenção nisso. Uma vez que eu tenho uma região de call-all rompida, quando o mercado volta a testar esta região, ou ele rompe ela com força, o market maker é obrigado a acompanhar o movimento fazendo hedge, comprando ações. Até onde, Franz? Até o próximo nível. Aonde estava o próximo nível? Gama positivo por Open Interest. O mercado sambou aqui no gama positivo, ele fez um pequeno ajuste aqui, ó, no candle de 5 minutos, pequeno, mas a volatilidade era tão forte que o mercado bateu, e não sei se você consegue enxergar, mas eu consigo.
olha só, bateu, rompeu e fez esse movimento aqui, ó. Bateu, ajustou no 1 minuto. Rompeu, ajustou no 1 minuto. Aqui, o market maker testou e viu que ainda tinha fluxo. Bateu, amplificando o movimento. Começou pequenos ajustes ou realizações, aonde o mercado fez defesa, obrigando o market maker a continuar comprando no gama positivo por open interest. Veja que aqui serviu como âncora para continuar segurando o preço na parte compradora. Uma vez que eu tenho o preço acima do gama positivo por open interest, o market maker continua o quê? Comprando o adjacente, porque ele está exposto em caos. Continua a compra. Até onde, França? Até o próximo nível. Onde está o próximo nível? Max GXC. O mercado foi testar o Max GXC, sambou aqui, bateu, entrou ajuste, deu squeeze e olha só, ajuste mais forte do institucional, aonde ele retesta a estrutura no gama C, no GXC aqui, que também, por sinal, é um break block aqui de venda, tá? Então, o indicador, ele te mostra exatamente todo o comportamento institucional. Uma vez que você tinha percebido isso aqui, eu ainda comentei com os meus alunos, eu ainda comentei, ó, não é tão forte o Kawal 0 DTE, vai para o próximo nível. Só acompanhar, gente. A leitura do indicador, ela é bem simples. Você prestar atenção na informação que você tem à sua direita. Se o mercado está vendendo volatilidade e continua vendendo, acompanha o fluxo. Reverteu, ele parou de vender volatilidade. Passou acima da open line, ele é comprador. Está acima do gamma flip, o market maker vai trabalhar não na expansão, mas na tentativa de travar o movimento. Não travou o movimento, passou por uma região de parede de caos, obviamente, se o institucional está empurrando, o market maker vai deixar o preço andar até o próximo nível para ele poder fazer ajuste. Bateu, não conseguiu fazer ajuste, institucional continuou comprando, market maker continua expandindo até o próximo ponto. Bateu no próximo ponto, entrou tanto stop aqui, market maker fez ajuste, realização de lucros, voltou a testar a eficiência, bateu na venda de novo. Certo? Então, essas informações do indicador e do comportamento do market maker, juntamente da leitura de estrutura, isso aqui para você é ouro. É ouro. Que mais informação você tem? O Gex Strike Bars, ele te mostra exatamente também fluxo à sua direita de calls negociadas e puts negociadas, certo? E à sua esquerda, gama positivo em roxo ou gama negativo num vermelho mais clarinho aqui, ó. Olha só a informação que você tem disponível e se você não tem, infelizmente você está perdendo dinheiro que você tinha aqui. Aonde o mercado voltou a fazer pullback? Na Open Day Line. Mas o que eu tinha na Open Day Line que ajudava o mercado a segurar o preço? Gama positivo. Olha o volume de gama positivo que eu tinha na Open Day Line. Que mais que eu tinha na Open Day Line que me ajudou a segurar o preço? Volume de puts. Mercado comprando segurança aqui. E daí, toda esta região acima do 24 mil, eu tenho volume de calls sendo negociadas. Tá vendo? Só que quanto mais eu expando esse movimento para cima, mais quem tá vendendo ou negociando calls aqui precisa comprar o ativo. Porque se ele tá vendido em calls, está perdendo dinheiro. Então ele precisa redear esse movimento. Ok? E gama positivo trava um pouco o preço, mas se fica acima dele, ele expande o preço. Aonde que tá os próximos níveis? Tá aqui, ó. Gama positivo no 24.200 e o maior um pouco lá no 24.300 e ó, o call lá com o maior ponto de volume no 24.500, certo?
vai ser ajustado isso, que eu ainda preciso atualizar, né? Mas veja que essa informação foi preciosa para você. Putz, defendendo o mercado aqui. Nas nossas lives, eu acompanho também os pontos de delta pelo Dex Strike Bars, tá? Que é um indicador que eu utilizo, porque eu rastreio via o 0 DTE do dia, ou vencimento de 5 dias no máximo, como que o market maker está exposto em delta. Essa é outra informação que os meus alunos do grupo VIP têm também durante a sessão de Nova York. Olha só a quantidade de delta positivo que eu tinha nessa região, que mostrava que esse era o fundo do dia, travando o movimento. Então, por isso que esta região aqui, quando o mercado arma o pivô de alta, era o que? O pivô institucional do dia. E uma vez que você rompeu este pivô institucional da parede de caos, o mercado vai para o próximo nível. Voltou a testar o próximo nível, o mercado continua a expansão e segue expandindo, a menos que entre uma ação institucional mudando a estrutura, ok? Espero que essa meia hora aqui tenha ajudado você a entender um pouco mais o comportamento institucional do market maker juntamente do SMC. Deixa aí nos comentários para ver o que você achou dessa aula e também, né, se você tem alguma dúvida, cola aí nos comentários também. Galera, um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.